Senhoras e senhores, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à solenidade de posse de presidente e vice-presidente do Conselho Federal de Economia, COFECOM, para a gestão 2018, e também dos seus conselheiros efetivos e suplentes eleitos para o triênio 2018-2020. O Conselho Federal de Economia é uma autarquia de fiscalização profissional. Foi criada pela Lei nº 1411/51, que regulamenta a profissão de economista. Ao longo de 66 anos, o COFECOM tem desempenhado suas principais atribuições legais, como contribuir para a formação de sadia mentalidade econômica no país e servir como órgão consultivo do governo. Tem também representação em todo o país por meio dos conselhos regionais de economia, para atuar na fiscalização profissional, garantindo à sociedade que esta importante atividade será exercida apenas por pessoas devidamente habilitadas para tal. A categoria profissional dos economistas, muito embora não esteja entre as mais numerosas, trata-se de uma das mais conceituadas no país e no mundo. Isto se deve ao fato de a economia incidir e impactar a vida de cada cidadão do planeta. Essa importância se expressa, por exemplo, no fato de 1/3 dos governadores no exercício de seus mandatos serem economistas. Há no Brasil cerca de 250 mil economistas, sendo que 75% em atividade. Do total ativos, cerca de metade encontra-se registrado nos conselhos regionais. Há ainda quase 30 mil pós-graduados em economia, entre mestres e doutores, que não são representados pelo COFECOM. Entre os que estão exercendo atividade profissional, 58% são assalariados, 19% autônomos, 13% servidores públicos e 10% são empregadores. O rendimento médio dos que possuem apenas graduação gira em torno de R$ 8.000. Já entre os que possuem mestrado, oscila em torno de R$ 17.800. E os que têm doutorado alcança R$ 19.000. Tais valores corrigidos representam uma massa de rendimento dos economistas da ordem de 30 bilhões anuais, superior, por exemplo, à massa de rendimentos de capitais como Goiânia ou Belém. Esse seria o PIB dos economistas. São 269 cursos de graduação em economia no país, sendo 137 públicos e 132 privados, nos quais estão matriculados pouco mais de 50 mil alunos. Em seu juramento, os estudantes declaram: eu juro fazer da profissão de economista um instrumento não de valorização pessoal, mas sim utilizá-lo para a promoção do bem-estar social e econômico de meu povo e de minha nação, cooperar com o desenvolvimento da ciência econômica e suas aplicações, observando sempre os postulados da ética profissional. É o que se espera de um bom economista. Neste momento, comporão a mesa de honra as seguintes autoridades: o senhor presidente do Conselho Federal de Economia, eleito para o mandato de 2018, economista Wellington Leonardo da Silva. A senhora vice-presidente do Conselho Federal de Economia, eleita para o mandato de 2018, economista Bianca Lopes de Andrade Rodrigues. O senhor presidente do Conselho Federal de Economia, nos mandatos de 2016-2017, economista Júlio Miragaia. O senhor presidente da Fundação Perseu Abramo, economista Márcio Pockmann. A senhora vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Francisco da Silva.
o senhor representante da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, Dr. Guilherme Delgado. Formada a mesa de honra, convidamos a todos para que, em posição de respeito, entoarmos o hino nacional brasileiro. Convidamos as autoridades a ocuparem seus lugares à mesa. Neste momento, gostaríamos de registrar e agradecer a presença nesta solenidade das seguintes autoridades: Severino Cajazeiras, conselheiro federal da OAB, representando a OAB Nacional e a OAB DF. Alexandre Freitas Albuquerque, presidente do Fundo de Pensão dos Advogados do Rio de Janeiro. Inês Schwingel, do Sebrae Nacional. Maria Cristina Araújo, da FENECOM. Lúcio Rogério Gomes dos Santos, do CONFEF. Juarez Trevisan, da FENECOM. José Luiz Pagnussati, da ENAP. Iraci da Costa Lopes, da FENECOM. O COFECOM saúda as demais autoridades não nominadas. Neste momento,
Dando as boas-vindas a esta solenidade, fará uso da palavra o senhor ex-presidente do Conselho Federal de Economia nos mandatos de 2016 e 2017, economista Júlio Miragaia. Boa noite a todas e a todos. Meus cumprimentos aos componentes da mesa de abertura dessa cerimônia e aos economistas aqui presentes. Prezados colegas, após 2 anos à frente do Conselho Federal de Economia, estou encerrando meu mandato no exercício da presidência. É um momento de realização de balanço desses 2 anos à frente da instituição, que representa os 250 mil economistas brasileiros. Foram 2 anos de muitas realizações, mas também de desafios que permanecem para os anos vindouros. Entre as realizações, destaco os entendimentos com os conselhos federais de administração e de contabilidade, no sentido de serem aparadas as arestas em relação às atribuições das 3 profissões, condição importante para o avanço de nosso projeto de lei. Ainda no campo da atividade profissional, ressalto a constituição do Grupo de Trabalho de Perícia Econômico-Financeira, conduzida pelo colega Sérgio Ardi, que resultou no lançamento do Cadastro Nacional de Peritos em Economia e Finanças. Destaco ainda os trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Educação, sob a batuta da colega Denise Caçamba, que promoveu ações voltadas aos estudantes de nível médio e de graduação, buscando estimulá-los a optarem e a permanecerem nos cursos de economia. Tais ações aprofundaram nossa parceria com a Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Economia, a ANGE, presidida pelo colega Eduardo Rodrigues, e com a Federação Nacional dos Estudantes de Economia, a FENECO, comandada pelo estudante Marcos Antônio. Merece destaque especial o grande sucesso da campanha pela redução da desigualdade social no Brasil, proposta lançada pelo COFECOM em parceria com a Oxfam Brasil, e que já tem a adesão de quase 30 entidades nacionais, incluindo a CNBB, aqui representada, a qual o Guilherme tem participado das nossas reuniões, a OAB e 6 das 9 centrais sindicais do país. Nesses 2 anos, buscando sua melhor estruturação, o COFECOM consolidou sua nova sede, investindo em novos equipamentos de TI e de telefonia. Realizou pelo 3º ano consecutivo o processo eleitoral por meio eletrônico. Instituiu em todo o sistema o portal da transparência. Iniciou com os corecões a elaboração das nossas novas carteiras profissionais com chip, assim como reformulou sua página, importante instrumento de informação e diálogo com a categoria. Por fim, devem ser destacados o amplo sucesso do 25º Simpósio Nacional dos Conselhos de Economia, o SINCE, realizado em 2016 em Natal, Rio Grande do Norte, sob a coordenação do colega Ricardo Valério, com a participação de representações de economistas de todos os estados brasileiros, assim como do 22º Congresso Brasileiro de Economia, o nosso CBE, realizado no ano passado em Belo Horizonte, sob o comando do colega Paulo Bretas, presidente do CORECOM, com a participação de mais de 1.200 economistas e acadêmicos de todo o país. Aliás, no CBE, tivemos a participação recorde de estudantes, com delegações de vários estados, participando da gincana, do concurso de resenhas e do Prêmio Brasil nas categorias monografia, dissertação de mestrado e tese de doutorado, além da realização de uma grande plenária dos estudantes, coordenados pela FENECO, para discutir questões de interesse dos estudantes. Mas talvez o maior avanço nesses 2 anos tenha sido o protagonismo alcançado pelo COFECOM no debate econômico nacional, eterno desafio nosso, tornando-se importante fonte de informação para os mais destacados veículos de comunicação na área de economia. Em 2017, foram 1.240 inserções na mídia, sendo 130 em TV, das quais 85 em rede nacional, 79 em rádio, das quais 46 em rede nacional, 186 em jornais impressos e 844 na web. Em 2 anos, foram mais de 2.500 inserções na mídia,
mediante entrevistas, artigos e matérias referentes aos posicionamentos, não só da presidência, mas de todos os conselheiros. Tal inserção só ocorreu porque nos manifestamos sobre diversos aspectos da economia nacional. Enfim, tomamos posição. É importante frisar que a Lei 1411, de 13 de agosto de 1951, que criou o Conselho Federal de Economia e os Conselhos Regionais, definiu em seu artigo 7º as suas atribuições, dentre elas, contribuir para a formação de sadia mentalidade econômica através da disseminação da técnica econômica nos diversos setores da economia nacional, promover estudos e campanhas em prol da racionalização econômica do país e também servir de órgão consultivo do governo em matérias de economia profissional. Dessa forma, coerentemente com as atribuições definidas, o COFECON tem se posicionado mediante notas oficiais sobre as políticas macroeconômicas e sobre as medidas de natureza econômica implementadas pelos governos federal, estaduais e municipais, assim como sobre inúmeras outras questões relacionadas à atividade econômica. A prática do debate franco e aberto, sempre respeitando a pluralidade da categoria, foi destaque em nossa revista Economistas, assim como nos debates em nossos plenários e seminários realizados. Assim sendo, nos manifestamos de forma crítica em relação à política macroeconômica do governo Dilma, em 2016, compreendendo o ajuste fiscal recessivo, a política monetária que aprofundou a recessão em 2015, as restrições no acesso ao seguro-desemprego em momento de forte aumento do desemprego, as restrições no acesso ao PIS, etc. Do mesmo modo, procedemos em relação à agenda de reformas proposta pelo governo Temer, Lei Complementar número 95, que fixou o teto para as despesas não financeiras da União, a reforma trabalhista, a lei de terceirização e a proposta de reforma da Previdência. Em relação a essa última, aliás, nos manifestamos, inclusive, em nota conjunta com a OAB e a CNBB. Lamentavelmente, o governo federal vem promovendo, em oposição a um debate sério e responsável, um verdadeiro terrorismo sobre o tema, alegando que se a reforma não for aprovada, não haverá dinheiro para pagar as aposentadorias e pensões, a economia não crescerá, o país quebrará, etc., etc. O governo federal vem promovendo sua agenda de reformas, pautado pelas demandas do mercado financeiro, em nítido contraste com a vontade popular, constatação evidenciada pelo baixo grau de aprovação do governo. Trata-se de uma agenda que não foi validada pelas urnas, mas vem sendo avalizada por uma mesma maioria parlamentar que perpetrou o impeachment, o chamado golpe parlamentar, em maio de 2016. Mas o problema não reside aí, e sim no fato de que a retomada do crescimento econômico em curso, mesmo que pífia, vem acompanhada de uma persistente piora dos indicadores sociais. O COFECON sempre defendeu o crescimento econômico, mas não a qualquer custo, e sim propiciando a inclusão social e promovendo a melhor distribuição da renda e da riqueza, o que, infelizmente, não está ocorrendo. Esse tempo que me resta, e eu não vim aqui apenas para fazer balanço e falar das realizações, eu não poderia deixar de mencionar os acontecimentos de ontem em nosso país. E aqui eu peço, tá vendo? Eu sei que alguns aqui não concordam com o que eu vou dizer, mas eu vou falar aqui com o coração. Os jornais de hoje trazem manchetes que deixam as coisas bem às claras. Euforia no mercado financeiro. Está aqui a manchete do Valor de hoje. Euforia com condenação de Lula leva o Ibovespa acima dos 83 mil pontos. Obrigado. E a manchete do jornal. Tribunal tira Lula do jogo eleitoral. Nós, economistas, temos a consciência da importância de estudarmos a história, pois a história nos dá pistas do que aconteceu ontem, nos orienta. E ela está repleta de fatos, de acusações baseadas em suspeitas inconclusivas, sempre com um propósito maior, ao condenar pessoas, criminalizar ideias e segmentos da sociedade.
Poderia citar aqui os casos de Mandela na África do Sul, do nosso Joaquim José da Silva Xavier, de Galileu, condenado pela Santa Inquisição, e para os cristãos, até mesmo de Jesus Cristo, condenado no Império Romano. Podemos lembrar aqui de situações como a do capitão do exército francês, Alfred Dreyfus, de origem judaica, vítima em 1894 de acusação de traição à França, quando havia na Europa um forte sentimento antissemita e a burguesia francesa viu na acusação a oportunidade de encontrar um bode expiatório para canalizar a imensa insatisfação popular. O conluio da polícia e da justiça francesas, com amplo apoio da grande mídia, levou à execração pública de Dreyfus e a senha para perseguições à imensa comunidade judaica na França. Poderíamos citar também o caso de Sacco e Vanzetti nos Estados Unidos, em 1927, que resultou uma grande perseguição aos anarquistas e a milhões de imigrantes italianos naquele país. Poderíamos falar aqui também dos processos, da farsa dos processos de Moscou, de 36 e 38, conduzidos por Stalin, condenando e executando 11 dos 14 membros sobreviventes do Comitê Central do Partido Bolchevique em 17, com o propósito de liquidar a memória da Revolução. Poderíamos também lembrar do macartismo, como ficou conhecida a cruzada anticomunista conduzida nos Estados Unidos nos anos 1950 pelo senador McCarthy, que com base em acusações forjadas levou à perseguição de milhares de sindicalistas, políticos e artistas, sendo mais conhecido o roteirista Dalton Trumbo. Mais do que a condenação de indivíduos, as execrações de Dreyfus, Sacco, Vanzetti, Trotsky e Trumbo significaram a perseguição a milhões de judeus, imigrantes, comunistas e cidadãos progressistas da Europa e dos Estados Unidos, todos tratados como traidores. Eu não quero me estender e eu vou ter que pular um pouco, mas eu quero lembrar aqui que no Estado moderno não é mais só o soberano e os órgãos repressivos que vigem. Hoje envolve o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a grande mídia. E eu quero lembrar desse mesmo jornal que eu apresentei aqui, Valor Econômico, da semana, uma manchete que dizia: o mercado quer 3-0. O que significa isso? O mercado quer 3-0. Deixando claro que esse mercado não aceita Lula na disputa presidencial, pois ele seria ameaça à continuidade da agência de reforma para o mercado. E deu 3-0. Ora, meus amigos, o Brasil não é um mercado. Não pode o interesse econômico de um punhado de mega investidores bilionários substituir a vontade dos brasileiros. Que fique claro, o que está em jogo, o que está em questão não é Lula, é a continuidade da agência de reformas para o mercado em 19, reforma previdenciária, reforma tributária, fim da lei 12.382 do salário mínimo. O sintomático é que a condenação veio no momento em que o governo fixou o novo salário mínimo e que a Forbes divulgou a nova relação de bilionários. Salário mínimo fixado em R$ 954, reajustado em míseros 1,81%, que sequer repõe o INPC ou o IPCA. Trata-se do menor reajuste do salário mínimo em 78 anos. Está aqui o Clóvis do GES para não deixar mentir. Desde sua instituição em 1940. Os incríveis R$ 17 de reajuste compram 1 quilo de colchão duro, eu fui pesquisar, e meio quilo de queijo prato. Significa que os 50 milhões de brasileiros que recebem o salário mínimo terão R$ 220 a mais em todo o ano de 2018. Mas na mesma semana, a Oxfam divulgou a lista da Forbes, que haviam 43 bilionários brasileiros, com fortuna estimada em 549 bilhões de reais. Aumento de 65 bilhões sobre 2016, ou um aumento de 1 bilhão e 500 milhões de reais a mais para cada um. 1 bilhão e 500 reais versus 220 reais. No Brasil, cerca de 500 mil pessoas investem e especulam na Bolsa de Valores e no mercado de câmbio, ao passo que 100 milhões vivem com salário mínimo. O mercado sabe que são esses últimos que decidem uma eleição
E lembra que no governo Lula, o salário mínimo teve aumento real de 53,6%. E nós, economistas, com tudo isso, lembremos o nosso juramento que foi lido aqui há pouco. Juro fazer da minha profissão de economista um instrumento não de valorização profissional, mas sim utilizá-lo para a promoção do bem-estar econômico de meu povo e minha nação. Então temos compromisso com o nosso povo e a nação. Falei que uma das agendas do mercado é a reforma tributária. Não uma de verdade, mas apenas a simplificação tributária. Isso é desejável? É, mas obviamente insuficiente. Por isso, o COFECOM lançou a campanha pela redução da desigualdade social no Brasil, pois a extrema concentração da renda e da riqueza tem como sua maior causa nosso modelo tributário regressivo. Nossa agenda não é e não pode ser a agenda do mercado. Queridas e queridos colegas, despeço-me da presidência do COFECOM, a qual exerci com muito orgulho e satisfação. Agradeço sinceramente aos colegas conselheiros federais, aos presidentes e conselheiros regionais, aos funcionários zelosos, competentes e determinados, enfim, aos economistas brasileiros. Permaneço como conselheiro pelos 2 próximos anos, período em que estarei me dedicando à defesa dos interesses gerais da categoria e ao debate econômico, mas também à resolução de uma questão da maior sensibilidade do nosso sistema, que é o da representação dos estados no plenário federal. Assumi o compromisso de buscar ampliar a representação em nosso plenário, respeitando sempre a proporcionalidade, elemento fundante de nosso sistema. Espero, com a ajuda dos colegas, lograr êxito. Que 2018 seja um ano melhor para a nossa economia e que essa melhora signifique melhor condição de vida para os 208 milhões de brasileiros. Grato pela atenção e pela paciência de todos. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença do senhor Lacerda Alencar, representando o deputado José Vale. Neste momento, convidamos a fazer uso da palavra o senhor representante da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, doutor Guilherme Delgado. Bom, eu vou falar em pé porque me sinto mais à vontade. A razão da CNBB estar no evento de economistas do Brasil, bom, dentre outras razões, eu sou economista também, mas eu estou representando a entidade porque cada vez mais se torna evidente para as igrejas e para a Igreja Católica em particular que o tema da economia, ele é um tema eclesial. O Papa Francisco, ele é muito claro nos seus pronunciamentos, digamos assim, ao chamado mundo leigo, quando nomina 3 prioridades fundamentais do seu magistério: terra, teto e trabalho para todos, mas faz uma clara referência a uma antinomia que está presente, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro. É a antinomia do dinheiro idolátrico, a idolatria do dinheiro como uma condição de obstáculo à realização de necessidades humanas básicas que passam e dependem do mundo da economia. Portanto, a presença e a participação da CNBB já no Fórum das Desigualdades Sociais e nesse evento do qual a CNBB foi convidada, eu nem sabia que nós teríamos que falar, de forma que o meu amigo aqui, Márcio Postma, que está me fazendo a solidariedade por ter vindo também de manga de camisa, o que me deixou bastante mais solidário com ele no momento, porque
da última vez que eu vim de terno e gravata completo para a reunião do Confecom, só tinha eu e o presidente. Eu digo, não, agora... agora... Hoje inverteu. Mas, tirando essa pequena brincadeira, eu queria dizer o seguinte. Nós temos hoje no Brasil esse tema terra, trabalho e dinheiro e a antinomia do dinheiro idolátrico representado aqui pelo processo de apropriação financeira ilimitada, objeto de regulação desregulatória do governo Temer, um obstáculo real não apenas ao desenvolvimento, o obstáculo real à possibilidade de nós termos uma vida civilizada, uma vida normalizada e normatizada por critérios civilizatórios. Portanto, esse tema, o tema da idolatria do dinheiro, que traduzindo para uma linguagem não, digamos assim, não teológica, significa a submissão das finanças públicas ao arbítrio de um sistema totalmente desregulado, que é o sistema do mercado financeiro, em que os proprietários da riqueza financeira são os verdadeiros governantes e árbitros do dinheiro público e realizam a mais gigantesca operação de corrupção, porque desvio de dinheiro público completamente normalizada e completamente banalizada na versão de opinião pública. Portanto, a CNBB, eu creio que, pelo que já conversei com o presidente novo do COFECOM, o Fórum de Desigualdades Sociais, nós vamos estar sempre em conversação, porque esse tema da desregulação das finanças públicas nos preocupa muito fortemente. Desregulação no sentido de que finança pública no Brasil significa hoje algo ilimitado, não tem limite, despesa financeira não tem limite, algo inimputável. Portanto, tem um MP que virou lei em 2017, que torna o ilícito financeiro objeto de apenas multas, mas acordos de leniência secretos, que ninguém vai criminalizar. Portanto, o caráter ilimitado, o caráter inimputável, o caráter não republicano das nossas finanças públicas reclamam dos órgãos de economia, mas também dos órgãos de igreja, uma atenção muito especial, porque isso submete a nação a um verdadeiro arbítrio, uma verdadeira ditadura financeira que impede o país não apenas de crescer, impede o país de ter regras civilizadas de conduta social. Bom, eu paro por aqui porque eu acho que o tema não vai voltar de alguma forma, e estou solidário com o Conselho Federal de Economia, digamos assim, ao longo de toda a sua trajetória, a sua presidência. Estive conversando com o presidente sobre o seu programa de trabalho, fiquei muito satisfeito. Acho que várias dessas questões estarão presentes, e creio que no Fórum das Desigualdades, que eu creio que deva se manter, esse tema também deve voltar com toda a força. Muito obrigado. Com a palavra, a senhora vice-presidente do Conselho Federal de Economia, eleita para o mandato de 2018, economista Bianca Lopes de Andrade Rodrigues.
Excelentíssimo senhor presidente, que toma posse nessa solenidade, Wellington Leonardo da Silva, boa noite. Em nome dele, eu cumprimento o senhor Márcio Postman, senhora Mariela Francisco da Silva, vereadora, doutor Guilherme Delgado e nosso presidente Júlio Miragaia. Aos nossos queridos convidados, amigos, famílias, alunos e colegas profissionais, e em especial as mulheres economistas, boa noite. Eu quero agradecer a presença de todos, os convidados, que muitos nos honram com suas presenças nessa noite muito importante para a nossa profissão e especialmente importante para mim. Este é um momento de grande felicidade para a minha vida. Quis Deus que eu estivesse nessa noite, neste lugar, como mulher, como economista, como profissional, para assumir um cargo relevante e importante que ficará marcado na história da instituição que nos representa profissionalmente. Quero agradecer aos meus nobres colegas conselheiros federais, com especial menção à conselheira federal Denise Cassama, aos presidentes dos Conselhos Regionais de Economia de todo o Brasil, por aceitarem meu nome para exercer o cargo de vice-presidência do COFECOM este ano. Agradeço especialmente às mulheres economistas que demonstraram e demonstram apoio, parceria, comprometimento e muita disposição para fazermos da nossa profissão um instrumento de promoção do bem-estar social e econômico para a nossa sociedade. Às aqui presentes, quero deixar meu especial agradecimento. Pela primeira vez em 66 anos de existência do Conselho Federal de Economia, o cargo de vice-presidência será exercido por uma mulher. Desde sua instalação no ano de 1951, o plenário do COFECOM foi composto por conselheira mulher 26 vezes, intercalando entre efetividade e suplência. A primeira nomeação de uma economista para compor o plenário do COFECOM foi da economista Ana Maria Cavalcante, no ano de 1984. A partir desse ano, pelo menos uma economista passou a compor o plenário do COFECOM. Contudo, apenas em 2016, o plenário teve em sua composição 3 conselheiras. E nós que gostamos de economia e gostamos de índices, né? Esse número correspondeu a 16% do total dos conselheiros federais. Se usarmos essa para comparação, o percentual de mulheres economistas registradas no sistema, que hoje corresponde a 25%, fica evidente que precisamos e queremos aumentar a participação feminina. A boa notícia é que esse ano de 2018 seremos novamente 3 conselheiras federais. Também o ano de 2016 foi muito importante para nós mulheres economistas no âmbito do sistema COFECOM-CORECONS, pois foi o ano em que foi criado um grupo de trabalho focado para a mulher economista. E desde então, as ações estão sendo desenvolvidas com o objetivo de aperfeiçoar a participação da mulher economista no sistema e na sociedade. Realizamos a primeira mesa da mulher economista no 25º CINSE, na cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte, em 2016 e em 2017, no 22º Congresso Brasileiro de Economia, em Belo Horizonte, o primeiro Fórum das Mulheres Economistas, que teve a participação e prestígio de ilustres colegas profissionais. A minha vontade é que esse grupo de trabalho se fortaleça, cresça e permaneça, e que muitas e muitas economistas tenham a oportunidade de contribuir para a nossa profissão e para a sociedade por meio deste grupo. Caros colegas, assumir esse cargo é uma grande responsabilidade para mim. Eu sei que, enquanto estiver no exercício dessa função, tenho que exercê-la com respeito, integridade, retidão, dignidade, honra, honestidade, justiça e ética. Valores esses que foram ensinados a mim pela minha mãe,
meu padrasto, não gosto deste termo, mas aqui precisava diferenciá-lo, meu pai e sua esposa, mas principalmente pelo meu avô materno, João Lopes de Andrade. Eu cresci ouvindo dizer que o homem não precisa assinar nenhum papel, porque a sua assinatura é a sua palavra. Aproveito para agradecê-los por terem dedicado a minha educação, valores essenciais ao desenvolvimento do ser humano. A família é e sempre será o meu maior patrimônio. Aproveito também, já que estamos numa solenidade de economistas, para citar um ensinamento que eu cresci e que eu fui ter entendimento profissionalmente. Na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, ele sempre, no Velho Testamento, ele mencionava que não esqueça das viúvas e dos órfãos. Por que não devemos esquecer das viúvas e dos órfãos? Porque naquela sociedade, naquela época, eles eram desamparados. E nós, como economistas, não devemos nunca nos esquecer daqueles que ainda continuam desamparados. Agradeço ao presidente, que ora deixa o cargo, Júlio Miragaia, por todo o apoio e suporte à iniciativa do Grupo de Trabalho Mulher Economista e ao meu colega, presidente Wellington Leonardo da Silva, o qual tenho a honra e também o privilégio de dividir com ele a gestão do COFECOM em 2018. Muitíssimo obrigada pela confiança. Tenho certeza que homens, mulheres, presidentes, conselheiros, conselheiras, economistas, estudantes, avançaremos e prosperaremos se unirmos as nossas capacidades. Por fim, agradeço àquele que permanece para sempre, Deus, por ter destinado a mim essa preciosa missão. Eu sei que dele virá toda sabedoria, discernimento, mas principalmente tranquilidade, necessário ao exercício da função. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. 1 Timóteo 1:17. Muito obrigada. Com a palavra, a senhora vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Francisco da Silva. Obrigada. Boa noite a todas e todos. Agradecer o convite, de compor a mesa. É um prazer, inclusive, falar depois da Bianca com esse lugar que nos cabe. Desde já, agradecer também a acolhida da Jane, da Ana, dos companheiros e colegas do Rio de Janeiro. Vi aqui Pascotto, Jaime, João Manuel, enfim, na presidência Wellington Leonardo, desse lugar de, seja das viúvas e dos órfãos, como Bianca traz, sejam dos mais vulneráveis. Eu hoje estou como vereadora do Rio, sou vereadora pelo PSOL, presidenta da Comissão da Mulher, mas sou favelada de origem. Sou nascida e criada na Maré, tenho uma formação na sociologia, e esse lugar que eu acho importante que Júlio traz, dos R$17 que fazem diferenças do colchão duro ou do queijo prato, é o lugar que eu assumo a responsabilidade de saudar a composição nova do COFECOM, mas de também trazer a nossa responsabilidade de homens e mulheres de uma autarquia, da CNBB, das figuras públicas, do legislativo, do executivo, da economia para as pessoas, desse lugar de que é mais do que uma frase de efeito ou do que um jargão. Há um tempo atrás, uns meses atrás, estive numa mesa com o Postman e nós falávamos no Vamos, nas ameaças do processo das reformas, e estão colocadas aí sobre a vida dessas pessoas que muitas das vezes nós tratamos como na base da pirâmide ou apenas como números. Esse lugar precisa ser visto como lugar de classe, como lugar de gênero, como lugar
da negritude, da relação da desigualdade, seja ela pela renda, seja ela pela desigualdade racial, com esse olhar da economia, mas com esse olhar social. Lá na mesa do Vamos, nós falamos desse discurso econômico que ele segue sendo usado como a justificativa da retirada de direitos, né? Ou como disse o antigo presidente, desse terrorismo em cima do tema. PEC dos gastos, reformas da Previdência, reforma tributária, reforma política. Então, é importante que do nosso lugar, do nosso papel, e aí queria falar não só para saudando a composição da mesa, mas dos 18 conselheiros que decidirão conjuntamente desse campo que hoje precisamos olhar, do campo progressista, do campo do que nos una, né? Não quando a gente pensa no debate mais da juventude, a juventude usa muito o mais amor, por favor, das novas relações afetivas, isso é importante, mas do campo democrático que possa olhar, principalmente por que trouxe a fala do Júlio, e tem o acordo com o que nós passamos no dia de ontem, nos questionar, né? Será que a mídia ou a Band, quando apresentou o resultado antecipado, estava sendo visionária? Será que o Valor ou os jornalistas já tinham o resultado, ou o mercado já tinha o resultado? Lembrar dessa conjuntura, lembrar desse julgamento nas nossas decisões daqui para frente será fundamental. O meu lugar dentro hoje da administração pública, dentro de sendo mestre em administração pública, precisa reforçar o lugar das finanças públicas, como trouxe a representação aqui da CNBB, mas da redução da desigualdade, porque senão a gente se atém às questões da corrupção e não traz o campo histórico, por exemplo, de que só tem apenas, vai fazer daqui 24 de fevereiro, 86 anos que as mulheres passaram a votar. Quando a gente olha a composição que a doutora Bianca traz, dos 18 conselheiros, 3 mulheres, é para que nós possamos olhar para o século XXI e atualizar essas decisões, essas informações, menos com o olhar de quem vê a minoria, de quem vê o lugar apenas da representatividade, mas de quem olha o debate da qualificação e da representatividade como algo que precisa estar colocado. Porque salvo a nossa, se não tivermos esse olhar e essa perspectiva, a gente não olha para a pirâmide ou para o aumento dos desempregos, para as pessoas. Quem são hoje os desempregados, né? As pesquisas, e aí nós no Rio de Janeiro, numa Câmara Municipal, imaginem que tem como prefeito o bispo Marcelo Crivella, que se autodenomina, que retira o vice-prefeito, que era um homem chamado do campo técnico dos transportes, e nomeia agora, no dia de ontem, mais um bispo. Então, nessa conjuntura, a gente dialoga muito com o campo técnico, o lugar do IPEA, o lugar do BGE, foi falado aqui também do DIEESE. Essa qualificação precisa estar na nossa formulação. Quando a gente olha as pesquisas, né, apontando que 92% dos trabalhos de limpeza são compostos por mulheres negras, que o índice de desemprego do ano de 2016 aumentou e de cada 5 postos de trabalho fechados em 2016, 1 era no Rio de Janeiro, né? Imagina, deixar o pleno emprego para o Pockmann falar. Mas esses são elementos que fazem diferente quando o Conselho participa de um fórum pela redução da desigualdade. Quando a gente amplia o diálogo, e veja aqui uma companheira do MST, quando a gente amplia o diálogo com os movimentos sociais, porque é vida, é a gente falar de uma economia para as pessoas. Eu fico muito feliz nesse sentido de exemplificar da onde a gente fala. Eu presido a frente pela economia solidária na Câmara Municipal, exatamente por compreender que mulheres negras, mulheres da Zona Oeste da cidade, que levam mais de 2 horas até chegar na cidade, entre aspas, porque é assim que elas se referenciam, não que estão indo para o centro da cidade, porque se sentem de fato apartadas, à margem da cidade, inclusive pela essa relação da distância
pela relação da distância econômica, pela relação da distância dos transportes. Essa frente para a economia solidária, novas formas do orçamento participativo, interação do campo democrático, que gostaria de chamar a atenção, para sim falar sobre taxação de grandes fortunas, para sim pensar em revisão de isenções, temas que, não vou lembrar agora o número, que o Júlio falava, que quantas vezes, Natália, imagina, a equipe de comunicação colocou o COFECOM na mídia, que nós possamos falar sobre esses temas. Certamente nós temos divergência com relação a isso, mas a vida das pessoas tem uma urgência, uma necessidade de olhar para essas viúvas, para esses órfãos, para os mais vulneráveis e tocar nessas questões. Falar sobre subemprego, pensar objetivamente nesse processo político e econômico do que nós viveremos em 2018, mas para além do mercado, né? Esse é um debate que eu gostaria que pudesse fazer parte das considerações aí junto aos 18 conselheiros, para que nós, homens e mulheres, cada vez mais na cidade, possamos circular, possamos pensar para além da circulação da moeda, para além da circulação da economia. A vida, e essa vida tem cor, tem origem, tem raça, precisa ter perspectiva de futuro, para além dos dados apresentados aqui na apresentação, do quanto que cada economista irá receber, do quanto que o Conselho pode movimentar, mas pode interferir certamente no rumo das finanças públicas, certamente numa economia da vida cotidiana, porque foi isso que, não só dentro das universidades, mas é isso que a gente busca qualificar na Câmara Municipal, que a gente busca fiscalizar o Executivo. Para ir concluindo, passamos agora nesse ano, meu primeiro ano de mandato, por uma situação onde o debate da segurança, que é um tema para todos nós, mas para algumas, para as metrópoles muito presente, da aprovação de um fundo de ordem pública que visa mais armamento para a guarda municipal. Um debate que para o campo da segurança pública é impensável, que é mais armamento, é um favorecimento de uma indústria bélica que vulnerabiliza a vida das pessoas, sejam os profissionais de segurança, sejam os civis, os homens e mulheres que circulam pela cidade. E esse fundo foi aprovado, e quem direciona aonde a Guarda Municipal, nesse sentido, com a proposta de mais armamento, serão os empresários que investirão no fundo. Então, esse lugar do mercado, esse lugar do campo das PPPs, precisa ser fiscalizado. E aí o Conselho, nós chamamos, sim, homens e mulheres da segurança pública do Estado do Rio, para, dentro do Conselho Gestor desse fundo, fiscalizar, é algo que é fundamental para o campo da segurança, mas é fundamental para quem pensa a economia da cidade, ou cada vez mais nós podemos estar enclausurados nas nossas casas e sem circulação. Acho que esse para a gente que mora no Rio, foi um exemplo de bastante debate, sem contar as OS na saúde, com relação hoje a crise que existe nos hospitais municipais e tantos outros, mas que têm uma força e um direcionamento do mercado. Essa economia da vida cotidiana precisa pensar mais nas pessoas, e nesse sentido queria agradecer muito o convite, vida longa aí ao Conselho, que no Rio de Janeiro possamos nos encontrar e que fundamentalmente Jane, Sayonara, Ana, Mônica, que essas mulheres que circulam na cidade olhem, percebam, vejam na presidência do Wellington Leonardo e da vice-presidência da doutora Bianca também esse lugar de quem olha aí e fala, a minha vida importa, seja para que a gente possa adquirir mais e sim, o lugar do consumo, sim, o lugar do ter, do absorver é importante, porque as condições objetivas da vida exigem isso, mas as nossas vidas importam também por circulação, também por redução da desigualdade, porque, como diz o ditado, principalmente das mulheres negras, se a minha vida importa, a vida do outro importa, e esse, além do lugar
de quem traz aqui as citações da Bíblia, é o lugar da favela, né? A gente faz mutirão, a gente constrói junto, a gente vive a vida em comunidade. Nesse sentido, o lugar da redução da desigualdade, ela é fundamental para que a gente olhe a circulação de homens e mulheres na cidade, olhando para além da circulação dos processos econômicos. Obrigada e parabéns aí ao COFECOM. Com a palavra, o senhor presidente da Fundação Perseu Abramo, economista Márcio Postman. Nossa saudação a todos os presentes, dizer da nossa alegria em poder participar deste momento de posse, uma solenidade significativa para a nossa categoria dos economistas. Também uma alegria poder compartilhar essa mesa representativa, não vou dizer do Legislativo, mas você certamente é para nós nesse momento, Marielle, uma representante digna do Poder Legislativo, pelo seu compromisso, pelo seu desprendimento na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Também oportunidade de termos em conjunto o nosso companheiro Delgado, que dá um sentido que é a CNBB muito importante, mas também pelas contribuições enquanto profissional no entendimento da nossa sociedade. Quero cumprimentar também os conselheiros que cumpriram a tarefa de comandar a nossa instituição, em nome do nosso presidente, que agora passa a faixa, o Júlio Miragaia, que tenho muita admiração pela sua trajetória profissional, mas pelo papel, junto com os conselheiros que desenvolveu em termos do Conselho Federal, da relevância que abriu para uma diversidade de temas, especialmente quando vivemos um ambiente em que predomina uma espécie de pensamento único, e o Conselho Federal não pode abrir mão da responsabilidade de organizar, não é, as assimetrias, a divergência, e não formar o consenso, especialmente numa sociedade democrática. Também parabenizar os conselheiros que assumem esse novo mandato, a nossa vice-presidente, a Bianca, e o Leonardo, o presidente, que tem certamente uma tarefa desafiadora num quadro da nossa sociedade, no mínimo complexo de se entender e, sobretudo, atuar. Certamente, uma solenidade de posse é uma apresentação dos pressupostos da direção para a entidade, para a categoria dos economistas. Fiquei aqui refletindo quando a colega Bianca chamou atenção para o fato de a nossa categoria, os economistas, terem mais de 6 décadas de regulamentação. E há 6 décadas, um pouco mais, o Brasil vivia, como vive hoje, uma profunda transição estrutural da sociedade, em que os economistas tiveram um papel de destaque justamente no encaminhamento dessa transição de uma antiga, longeva sociedade agrária para uma moderna sociedade urbana e industrial. Especialmente no início da década de 1950, quando o Brasil dava os seus primeiros passos em termos de experiência democrática, no processo eleitoral, de amplo debate, de uma sociedade em transformação. Lembrando que ainda na década de 50 nós éramos um país cuja maior parte da sociedade vivia no campo. Portanto, a urbanidade, a própria indústria estava em construção. E essa construção foi permeada de muitos debates
em que a literatura especializada demonstra o papel significativo que tiveram os debates, por exemplo, não é? Entre Simonsen, não é? E Goudin a respeito das possibilidades do Brasil de uma economia, de uma sociedade agrária para um país urbano, os desafios colocados naquele momento. A importância que teve a presença do Brasil, inclusive, na própria construção do sistema de Bretton Woods. Alexandre Kafta, economista, representou o Brasil por longo tempo na construção do mundo do pós-guerra, do ponto de vista da institucionalidade, das regras e da regulação da economia capitalista do segundo pós-guerra. A importância que tiveram os debates, né, sobre o planejamento, a organização, a estruturação do Estado brasileiro. Celso Furtado, por exemplo, né, mas também Roberto Campos. O papel e a discussão sobre as finanças públicas, né, sobre o enfrentamento da inflação com Bulhões, mas também com Inácio Rangel. Então, se nós olharmos o passado, nós perceberemos a presença de representantes da nossa categoria nos rumos do debate nacional. E justamente através da polêmica, através do debate de ideias, né, buscando justamente oferecer as diferenças e não necessariamente construir um consenso. Né. Nesse sentido, se nós pararmos para refletir sobre o momento que vivemos hoje, é certamente um momento de grande transição estrutural. Estamos deixando de ser uma sociedade industrial para cada vez mais avançarmos numa sociedade de serviços. Entre 1950 e 1980, o PIB brasileiro avançava a participação relativa da indústria e reduzia simultaneamente a participação do setor primário da agropecuária, sem grandes alterações no setor terciário. Dos anos 80 em diante, percebemos uma queda tanto do setor secundário, da indústria, de forma muito acelerada, e uma queda continuada do setor primário. O único setor que cresce é o setor terciário, onde concentra cada vez mais cerca de 2/3 do produto e quase 70% das ocupações. Portanto, estamos diante de uma sociedade muito diferente, cujo papel do economista é absolutamente fundamental, não apenas para desvendar que sociedade é essa, que país é esse, que possibilidades nós estamos abrindo nos dias de hoje em relação ao mundo. Compreender essa nova sociedade certamente será uma contribuição fundamental para a nossa categoria, para a formação dos novos economistas, dando a eles uma maior qualidade do ponto de vista de formação. Essa sociedade de serviços, né, demonstra justamente uma estrutura social muito diferente daquela industrial. Nós já não temos mais uma classe de empresários industriais, né, como tínhamos no passado. Há uma queda importante, mas ao mesmo tempo há uma outra classe empresarial de negócios. Anteriormente tínhamos a classe média assalariada e estamos vendo a transformação para uma classe média proprietária. Diante desta reforma trabalhista e do avanço da terceirização, quantos economistas assalariados nós teremos? Pois possivelmente o que ocorreu já nos anos 90, que nós tivemos uma parte importante das empresas do setor privado trocando o emprego assalariado pelo emprego chamado PJ, quantos dos empregos assalariados do setor público não transformar-se-ão em empregos de personalidade jurídica? Há uma mudança muito importante na sociedade e é fundamental nós conhecermos melhor essa sociedade, até para poder nos posicionar. Já dizia alguém no século XIX que sem conhecer a realidade dificilmente nós a transformaremos. Essa sociedade também está diante de uma classe trabalhadora muito diferente da classe trabalhadora que predominou até o início dos anos 80, uma classe trabalhadora liderada pelo operariado industrial.
Hoje o que temos é uma classe de serviços, né, e com diferentes visões. Portanto, a mudança na infraestrutura da sociedade, do seu sistema produtivo, traz implicações inquestionáveis para a estrutura da sociedade, para as classes, para as frações de classes. E isso repercute diretamente na superestrutura da sociedade, nas suas instituições, na igreja, mas também nos partidos políticos, nos sindicatos, nas associações. Tem impacto na própria forma de atuação dos conselhos, né, de organização, de regulação das diferentes categorias profissionais do Brasil. Então, esse é um momento muito significativo, que é a alteração de uma antiga estrutura de sociedade para outra. Aí reside, certamente, um papel significativo, a nosso modo de ver, dos senhores conselheiros, dessa direção, presidente, vice-presidente, de tentar contribuir, não apenas no melhor reconhecimento do que é o Brasil hoje, do seu papel no mundo. O quadro internacional dificilmente abre a possibilidade de superação dos nossos problemas resumidos apenas nas fronteiras nacionais, olhando um pouco a perspectiva do quadro internacional, de uma disputa entre duas grandes potências, de um lado os Estados Unidos e outro a China. Como o Brasil se configura nesse momento? Na década de 30 e 40, o Brasil fez uma opção, vinha da antiga relação direta com a Inglaterra, e nos anos 30 ficou ali disputando se ia para os Estados Unidos ou ia com a Alemanha, e ficamos com os Estados Unidos, digamos assim. E hoje nós temos essa questão colocada. O Brasil se posiciona mais firmemente com os Estados Unidos, que apresenta sinais até de decadência, ou diante da emergência chinesa, que é crescente a sua presença aqui no Brasil. Que posição, o que nós temos a dizer sobre isso, do ponto de vista da relação do Brasil com o mundo? O que temos a dizer em relação à questão nacional, à soberania nacional, a questão do federalismo brasileiro? Depois de tanto tempo ultrapassada a Constituição de 88, temos hoje um regime federalista comprometido, na medida em que os poderes, no âmbito dos estados, os governadores de estados, já não têm mais aquela tarefa que chegaram a ter até o início dos anos 90, antes da federalização da dívida pública. Os governadores tinham uma grande tarefa de organizar as bancadas federais, pois os estados tinham uma capacidade de articulação e de construção de políticas públicas significativa. O esvaziamento dos governos do estado, de certa maneira, foi ocupado pela relação forte da União com os municípios, e foi importante no sentido de consolidar o Sistema Único de Saúde, do Fundo da Educação, FUDEB, o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Mas, por outro lado, nós perdemos a capacidade do desenvolvimento regional, do desenvolvimento de infraestrutura. Tudo hoje depende do governo federal. Isso, obviamente, tem rebatimento na tarefa, no papel de construção do desenvolvimento no federalismo brasileiro. Se no passado, durante o ciclo da industrialização, São Paulo certamente foi reconhecido como a locomotiva do Brasil, e os demais estados tentavam copiar o estado de São Paulo, do ponto de vista do ideário da modernização industrial, né? O que nós temos hoje é que o estado como São Paulo não tem muito o que apresentar diante do processo acelerado de desindustrialização precoce. E, de certa maneira, olhando o quadro nacional, percebemos que estados com base agrária não passam pela indústria e já estão alçando justamente estados de serviços, sociedade de serviços, e que têm tido resultados aparentemente melhores do que outros. Portanto, esse diagnóstico do Brasil é fundamental que o Conselho possa contribuir, apoiando, como já vinha fazendo. Ao mesmo tempo, eu diria assim, um bom debate sobre as alternativas do Brasil. Nós não estamos condenados a uma única alternativa. O Brasil é um dos poucos países dos 200 existentes no mundo que se localiza entre os 10 principais sobre qualquer aspecto econômico, social, político, recursos naturais. E estamos vivendo a mais grave ainda, reflexo da mais grave recessão.
Uma recessão que possivelmente afeta a capacidade de atuação dos estados, mas também as possibilidades de se pensar o Brasil para os próximos anos. Esse quadro complexo não será superado apenas então somente na perspectiva que entendemos que o problema brasileiro é econômico. Talvez o problema mesmo seja um problema de natureza política, uma crise das instituições, dos descréditos dos partidos políticos. Então, nosso papel como economista, assim como fora no passado, não é desprezível. E mais do que isso, a organização dos economistas enquanto categoria, no sindicato, na federação, nos conselhos regionais, no Conselho Federal, eu diria assim, tem essa oportunidade de chamar para si, esse esforço articulado com outras instituições de entendimento da nossa sociedade e do nosso país. Das alternativas que, assim como os nossos antepassados ofereceram para a sociedade brasileira, nós possamos ter isso muito claramente. Especialmente neste ano 2018, que esperamos que seja um ano em que o povo brasileiro possa, de fato, dar a sua contribuição escolhendo os nossos dirigentes. Ameaças em relação a isso há, porque, infelizmente, nós não somos um país de tradição democrática. Um país com mais de 500 anos de história e a presença democrática não atingiu nem 10% desse momento. E essa é uma questão também muito importante que exige a presença, o diálogo, o exercício democrático de uma instituição como o COFECOM. Esse resgate histórico certamente nos alimenta e nos anima, mesmo diante de uma dificuldade, da instabilidade que nós estamos vivendo, de acreditarmos que o Conselho Federal de Economia tem justamente esse papel agregador, como teve o Conselho em outros momentos, como foi 54, por exemplo, como foi 61, na rede de legalidade. Então, a nós cabe, certamente, uma contribuição que nós não podemos deixar de cumpri-la, pois assim, aqueles que vierem posteriormente poderão olhar e rever que em 2018, na consagração, nessa solenidade de renovação da direção do COFECOM, estiveram presentes personalidades que não abriram mão de exercício do que o brasileiro entende ser fundamental, a defesa da democracia e, mais do que isso, o compromisso com um projeto que permita ao Brasil se desenvolver, entendendo que a economia é um meio para a transformação e conquista do bem-estar de todos. E eu não tenho dúvida que esse é o compromisso que, de certa maneira, dará uma orientação, um encaminhamento de atuação para os próximos 2 anos. Muito obrigado pela oportunidade e parabéns à nova direção que assume. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença do senhor Tiago Leone Mitidieri, representando a Associação dos Funcionários do BNDES. Samir Najar, representando o CRODF. Alessandro José Macedo Machado, representando o CONFER. E Zérison de Oliveira, representando o CONFER. Neste momento, fará uso da palavra o senhor presidente do Conselho Federal de Economia, eleito para o mandato de 2018, economista Wellington Leonardo da Silva. Boa noite às prezadas e aos prezados economistas, convidados, autoridades presentes, conselheiros que já fazem parte do plenário do Conselho Federal de Economia e aqueles que hoje tomam posse, e aos componentes da mesa. Uma boa noite especial para minha companheira de jornada, Sayonara, que aqui está, e meu filho João Pedro, que se fazem presentes hoje aqui. Nós, os cientistas sociais, e eu me classifico como um economista que pensa a economia como ciência social, temos algumas peculiaridades. Uma bem importante
é que nós procuramos ser sempre seres lógicos, racionais, frios, para poder melhor interpretar não só a realidade, como os desafios que nos cercam, para, a partir daí, utilizar as técnicas que dominamos pela nossa profissão para buscar promover o bem-estar social e econômico de toda a sociedade. Eu e Bianca Lopes Rodrigues fomos eleitos para presidir o Conselho Federal de Economia em um período no qual estão sendo implementadas em vários países reformas de caráter reacionário, cujos resultados efetivos para os trabalhadores são a perda de direitos sociais e trabalhistas, duramente conquistados ao longo de décadas, rebaixamento da qualidade de vida, precários serviços de saúde pública, sequestro de direitos previdenciários e o comprometimento do futuro de milhares de seus filhos em função do sucateamento e asfixia financeira das instituições de ensino público, desde as responsáveis pela alfabetização até as responsáveis pelo ensino superior. Este retrocesso, ao princípio do século XIX, no que se refere à relação capital-trabalho, está em curso na maior parte da América Latina e do Caribe, conforme atestaram economistas de 14 países da região em recente encontro da Associação de Economistas da América Latina e do Caribe, realizado no Panamá em outubro do ano passado. Mas este movimento, cujos comandantes são os banqueiros e rentistas, não se limita aos países subdesenvolvidos. A partir da crise cíclica do capitalismo iniciada em 2008, mesmo países europeus que tinham avançado em direitos sociais passaram a ter elevadas taxas de desemprego e a tomarem medidas destinadas a beneficiar o sistema financeiro e precarizar a condição de vida dos trabalhadores e dos povos. No Brasil, as reformas até aqui aprovadas a toque de caixa, a exemplo da trabalhista, têm exibido como primeiros resultados casos tão cruéis quanto mesquinhos. Em um país onde os conservadores dedicam significativo tempo para propagandear as benesses proporcionadas pelo empreendedorismo e pela pejotização, formas que o capital tem utilizado para desvincular-se dos aportes financeiros necessários para manter os modestos direitos sociais da classe laboral, a primeira medida da Universidade Privada Estácio de Sá, que tem presença em vários estados brasileiros, foi demitir 1.200 de seus professores com o objetivo vexaminoso de, ao recontratá-los, pungar do salário de cada um R$ 426. Detalhe, o salário médio orbitava a casa dos 3.000, portanto, em nenhuma hipótese, próximos de alguma coisa nababesca. Outras conceituadas universidades privadas intentavam executar a mesma operação. Por enquanto, acautelaram-se, pois a Estácio sofreu uma primeira derrota jurídica. Isso só foi possível por conta da reforma trabalhista aprovada e por conta da aprovação de que pode-se terceirizar, inclusive, as atividades. Então, é falácia, é engano, é tentar enganar a população, dizer que a reforma trabalhista vai criar empregos, vai beneficiar os trabalhadores, vai melhorar as suas condições de vida. Não. Só aqueles que se recusarem a analisar friamente os cenários poderão acreditar e defender esse tipo de visão. Temos outros exemplos, mas não vou me estender. Empresários que operam no ramo da alimentação rápida, hoje contratam por hora trabalhada, sem nenhum tipo de vínculo empregatício, pessoas pagando a extraordinária soma de R$ 4,50 por hora, em alguns casos. As ruas dos grandes centros
urbanos voltaram a ser ocupadas por trabalhadores informais, os chamados camelôs. E os reacionários de plantão, acantonados em ministérios, usam esse contingente subempregado, porque ele não está ali no subemprego, porque é a aspiração da sua vida, é a sua vocação de vida inteira, ele está ali porque ele não tem outra alternativa, usam esse contingente de pessoas subempregadas para dizer, olha só, diminuiu o desemprego, o que é, no mínimo, tecnicamente, reprovável. Muito que bem. Enquanto isso, as universidades públicas são garroteadas financeiramente pelo Estado, com o claro objetivo de torná-las privadas e pagas em breve espaço de tempo, inviabilizando o acesso da maioria da população ao conhecimento e a melhora de sua capacidade laboral, dado que seu poder aquisitivo não conseguirá dar conta deste tipo de despesa. Estes poucos exemplos dos impactos diretos nas vidas das pessoas ocorrem em um país no qual apenas 5 bilionários detêm a riqueza equivalente à renda total da metade da população mais pobre desse país, o Brasil. Os dados fazem parte do relatório Recompensem o Trabalho, não a Riqueza, da organização não governamental britânica Oxfam, registrem, britânica, que participa do Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, do qual me permito citar outros poucos dados. A lista do Brasil é liderada por Jorge Paulo Lemann, 77 anos, sócio do fundo 3G Capital, seguido por Joseph Safra, de 78 anos, do Banco Safra. O terceiro e quarto lugares também são da 3G Capital. Marcel Hermantelli, 67 anos, e Carlos Alberto Sicupira, 69 anos. Em quinto lugar está Eduardo Saverin, do Facebook. Quando a lista foi elaborada, ainda não se tinha informação de que o dono da Ambev já despontava em posição bem confortável neste grupo. O Brasil ganhou 12 bilionários em 2017, passando de 31 para 43. Isso significa que há mais pessoas concentrando riqueza. A gente não encontrou ainda um caminho para enfrentar essa desigualdade, afirmou no relatório Kátia Maia, diretora executiva da Oxfam Brasil. O patrimônio dos bilionários brasileiros alcançou 549 bilhões de reais no ano passado, um crescimento de 13% em relação a 2016. Por outro lado, os 50% mais pobres tiveram a sua fatia na renda nacional reduzida de 2,7% para 2%. Um brasileiro que ganha o salário mínimo precisaria trabalhar 19 anos para ganhar o mesmo que recebe em um mês uma pessoa enquadrada entre o 0,1% dos mais ricos. De toda a riqueza gerada no mundo em 2017, 82% ficaram concentrados nas mãos dos que estão na faixa de 1% mais rico, enquanto a metade mais pobre, o equivalente a 3,7 bilhões de pessoas, não ficou com nada. O documento destaca que houve um aumento histórico no número de bilionários no ano passado, um a mais a cada 2 dias. Segundo a Oxfam, este aumento seria suficiente para acabar 7 vezes com a pobreza extrema no planeta. Atualmente, há 2.043 bilionários no mundo. A concentração de riqueza também reflete a disparidade de gênero, pois a cada 10 bilionários, 9 são homens. O relatório pede que os ricos paguem uma cota justa de impostos e tributos e que sejam aumentados os gastos públicos com educação e saúde. A Oxfam estima que o imposto global de 1,5% sobre a riqueza dos bilionários poderia cobrir os custos de manter todas as crianças na escola. Em referência ao título desta edição do relatório, Oxfam afirma que atualmente os níveis de desigualdade extrema excedem em muito o que poderia ser justificado por talento, esforço e disposição de assumir riscos.
os economistas, pelo menos, têm a compreensão bastante imediata de onde vem esse tipo de discurso. Segundo a organização, a maioria das riquezas acumuladas se deve a heranças, monopólios ou relações clientelistas com governos. É um círculo vicioso do qual a gente precisa se livrar. A desigualdade gera desigualdade. Quanto mais rico você é, mais dinheiro consegue gerar para você mesmo. Registra o relatório da Oxfam Brasil. Mas o que essas questões têm a ver com o Conselho Federal de Economia e com os economistas? Tudo. Dentre as atribuições da autarquia, como já mencionou o ex-presidente Júlio Miragaia, estão a de contribuir para a formação de sadia mentalidade econômica, através da disseminação da técnica nos diversos setores da economia nacional e promover estudos e campanhas em prol da racionalização econômica do país. Para dar conta dessas atribuições, é necessário perceber com clareza o cenário econômico existente hoje no mundo e no Brasil, as interações entre países e blocos, a mudança da lógica de dominação das grandes potências e de suas populações e, sobretudo, as estratégias de financiarização da economia e de captura do Estado pelo sistema financeiro. A eleição de Trump, nos Estados Unidos, teve como base a insatisfação do americano médio com a perda de postos de trabalho e de qualidade de vida, em função da saída constante de empresas americanas para países onde os salários são mais baixos, como forma de elevar suas margens de lucro. O que estão dizendo os americanos que elegeram Trump é que não querem pagar com a perda da qualidade de suas vidas e empregos os custos da busca desenfreada pelo lucro. Ao perceberem o real significado da globalização, eles hoje questionam se ela lhes serve quando as empresas americanas mudam sua sede ou abrem filiais importantes na Ásia ou em qualquer outra parte do mundo, onde a mão de obra é mais barata do que nos Estados Unidos, e as elites locais e seus governos ainda lhes entregam fartos subsídios e isenções fiscais, proporcionando mais aumento em suas margens de lucro. Para manter a sua hegemonia econômica e política, os banqueiros e rentistas, americanos e de outras potências, não podem permitir alinhamentos geopolíticos ou mesmo alianças pontuais entre nações capazes de potencializar mutuamente seus processos de desenvolvimento. Precisam, para manter seu império do tipo romano, apropriar-se das riquezas naturais das nações mais frágeis, a exemplo do pré-sal, dos aquíferos e das reservas minerais brasileiras, adquirir grandes extensões de terra, com o objetivo de instalar enclaves territoriais, instalar bases militares para defender militarmente seus interesses e inviabilizar iniciativas como a do Banco dos BRICS, alternativa de financiamento desvinculada dos atuais jogadores do mundo das finanças internacionais. Executam essas estratégias por meio do apoio aos banqueiros de segunda categoria e às elites locais desses países, capazes de destruir as bases necessárias para alavancar processos desenvolvimentistas. Afinal de contas, deve bastar a estes países dedicarem-se a exportar soja, carne e demais produtos primários, deixando de lado a produção de submarinos, aviões, desenvolvimento tecnológico, e alguns de nós ainda cometem o erro de achar que o futuro promissor para o nosso país será o agronegócio, tendo o agronegócio como locomotiva. Nenhum problema, nenhuma restrição ao agronegócio. Ele também contribui para o PIB, ele também contribui para gerar renda e riqueza. Agora, tenho plena consciência de que ele é absolutamente insuficiente para nos levar ao desenvolvimento e para dar qualidade de vida a todos os cidadãos desse país. Ainda há pouco me referi às elites locais e quero contextualizar. No Brasil de hoje, a existência daquilo que se compreende por elite é absolutamente questionável. Em qualquer lugar do mundo onde ela exista e seja decente, há planejamentos de longo prazo voltados para atingir níveis de soberania e desenvolvimento
adequados a propiciar qualidade de vida para a população como um todo. Normalmente, a apoiar esses planos de desenvolvimento de longo prazo, nós teríamos bancos de desenvolvimento do tipo BNDES, que no caso brasileiro venha sendo alvo de um processo de desmonte para que ele se inviabilize como um instrumento de financiamento de projetos de desenvolvimento. As instituições onde se abrigam os poderes executivo, legislativo e judiciário agem com isenção, lisura, decência e cumprem rigorosamente as leis. Isso nos países onde as elites, de fato, existem. No Brasil, já há algum tempo não tem sido assim. Decisões judiciais são tomadas de acordo com os interesses daqueles que se julgam donos do poder e de acordo com a origem do paciente. As tais elites locais a que me refiro. Se o paciente é da mesma camarilha do julgador, ele pode ser beneficiado com o posto político que lhe proporcione foro privilegiado. Se não for, de jeito nenhum, mesmo que tanto um como o outro estejam sendo acusados pelos mesmos supostos delitos. Em alguns casos, para condenar réus, também não pertencentes à camarilha dos julgadores, não haverá necessidade da exigência de provas. Afinal, provas para quê? Bastam convicções, ilações e uma ou outra projeção de PowerPoint. Em caso de recurso na segunda instância, convicções e ilações serão suficientes. Pode dispensar a exibição de PowerPoint. As relações dos poderes executivo e de larga parcela do legislativo com os empresários nacionais, segundo Pedro Correia, do PP, em recente entrevista de página inteira, sempre foram baseadas em superfaturamento de obras, corrupção e pagamento de propinas durante os 40 anos em que ele atuou como político. Onde estavam os tribunais de contas dos estados e da União que nada viram e aprovaram as contas de presidentes, governadores e prefeitos, com raras exceções, durante todo esse tempo? Onde estava o zelo de ministros que engavetaram o processo que proibia financiamento de campanhas eleitorais por empresas para políticos? Também não desconfiavam do quadro descrito por Pedro Correia nos últimos, pelo menos, 40 anos? Até mesmo a velocidade dos processos judiciais depende de quem for o cliente. Quando os objetos forem helicópteros ou aviões transportando o mesmo tipo de carga, será preciso muita calma. Entretanto, para alguns outros casos, a celeridade pode e deve ser alucinante. O que esperar dessa elite? Em minha opinião, apenas mais do que ela tem feito, acocorando-se diante de interesses estrangeiros e vendendo patrimônio nacional a preço de banana e pretendendo entregar até parte do território nacional. Para finalizar, volto agora ao papel do Conselho Federal de Economia em relação a estas questões. A autarquia tem o dever de se pronunciar sobre política econômica e não pode se eximir desta responsabilidade. No atual momento que vivemos no Brasil, dada a natureza de sua elite, ela também tem o dever de se pronunciar sobre questões políticas e geopolíticas que influam na execução de políticas econômicas. Evidentemente, após realizar em suas sessões plenárias os debates necessários sobre as questões existentes e decidindo, quando não houver consenso, pelo democrático caminho do voto. Como eu e Bianca propusemos em nosso programa de trabalho. Ainda sobre política econômica, considero importante incorporarmos a prática de ouvir mais, além dos excelentes economistas com os quais podemos contar, as demandas apresentadas pelos movimentos sociais, de forma a calcar na realidade a aplicação das técnicas que dominamos e não apenas em modelos econométricos. A composição desta mesa de hoje foi estabelecida com esta preocupação e representa minha concordância com a opinião do filósofo chileno e professor da USP, Vladimir Safatli, de que o futuro mais alvissareiro será precedido
pela politização e resolução dos conflitos distributivos. Obrigado. O COFECOM convida agora os integrantes da diretoria e os conselheiros efetivos e suplentes para que, diante dos presentes, assumam solenemente o compromisso de desempenharem dignamente suas funções. Todos foram estatutariamente eleitos e agora irão assinar o termo de posse em seus novos cargos. O livro de assinaturas encontra-se à frente da mesa diretora e pedimos por gentileza aos empossados que assinem o livro e aguardem o registro fotográfico. Neste momento, o presidente do COFECOM, eleito para a gestão 2018, economista Wellington Leonardo da Silva, assinará o termo de posse para a gestão de 2018. Wellington Leonardo da Silva é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Gama Filho. Foi conselheiro federal do COFECOM de 2009 a 2014 e vice-presidente da autarquia no exercício de 2014. Trabalhou no setor privado de 1977 a 1990, na área de comércio internacional de indústrias do ramo têxtil, maquinaria pesada e química fina. Lecionou nas faculdades Veiga de Almeida e Gama Filho, nesta última até 1992. Foi assessor do Sindicato dos Bancários do Estado do Rio de Janeiro, da Associação dos Funcionários do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social e chefe de gabinete da ex-deputada federal Ana Júlia Carepa. Atualmente é secretário executivo do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro, consultor em planejamento estratégico situacional e diretor do Sindicato dos Economistas do Estado do Rio de Janeiro. Convidamos agora para assinar seu termo de posse a vice-presidente do COFECOM, eleita para a gestão 2018, economista Bianca Lopes de Andrade Rodrigues. Bianca Lopes de Andrade Rodrigues é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Maringá e aluna do curso de MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas. Foi presidente e vice-presidente do Conselho Regional de Economia de Rondônia e atualmente é conselheira federal do COFECOM. Tem experiência em gestão de políticas públicas, planejamento e finanças públicas, elaboração de planos de desenvolvimento regional e projetos de viabilidade econômica. Atualmente ocupa o cargo de vice-presidente da Junta Comercial do Estado de Rondônia. Ao 25º dia do mês de janeiro do ano de 2018, no Salão Vermelho B do Hotel Nacional, Setor Hoteleiro Sul, Quadra 1, Bloco A, na cidade de Brasília, Distrito Federal, compareceram perante ao local supracitado a fim de prestarem compromisso de bem servir e tomar posse nos cargos para os quais foram eleitos, em Assembleia de Delegados Eleitores, realizada no dia 1º de dezembro de 2017, os seguintes economistas: Antônio Correia de Lacerda, Antônio de Pádua Ubirajara e Silva, Antônio Melqui Júnior, Eduardo Rodrigues da Silva, Fernando de Aquino Fonseca Neto e Maria Auxiliadora Sobral Feitosa, eleitos conselheiros efetivos do terceiro terço. Clóvis Benoni Melrer, João Bosco Ferraz de Oliveira, Luiz Antônio Rubim, Paulo Salvatore Ponzini, Rory Dampenido Duarte e Sávio de Jesus Tourinho da Cunha, eleitos conselheiros suplentes do terceiro terço. Tendo assumido o compromisso do bem servir, tomaram posse nos referidos cargos do Conselho de Conselheiros acima mencionados. O COFECOM convida para a assinatura do termo de posse os conselheiros efetivos e suplentes eleitos para o período de 2018-2020. Conselheiro efetivo Antônio Correia de Lacerda, do Estado de São Paulo.
Conselheiro efetivo Antônio Melqui Júnior, do Estado do Rio de Janeiro. Conselheiro efetivo Antônio de Pádua Ubirajara e Silva, do Estado de Minas Gerais. Conselheiro efetivo Eduardo Rodrigues da Silva, do Estado de Goiás. Conselheiro efetivo Fernando de Aquino Fonseca Neco, do Estado de Pernambuco. Conselheira efetiva Maria Auxiliadora Sobral Feitosa, do Estado de Sergipe. Como conselheiro suplente, Clóvis Benoni Melri, do Estado do Rio Grande do Sul. Conselheiro suplente, João Bosco Ferraz de Oliveira, do Estado da Paraíba. Conselheiro suplente, Luiz Antônio Rubim, do Estado do Paraná.
Conselheiro suplente, Paulo Salvatore Ponzini, do Estado do Mato Grosso do Sul. Conselheiro suplente, Roridan Penido Duarte, do Estado de Minas Gerais. Conselheiro suplente, Sávio de Jesus Tourinho da Cunha, do Estado do Pará. Ouviremos agora o presidente do Conselho Federal de Economia, eleito para o mandato de 2018, economista Wellington Leonardo da Silva. Podem... Tá funcionando? Tá, né? Podem ficar tranquilos, não é mais um discurso, não. É só para declarar encerrada a solenidade e convidá-los para um coquetel que será servido aqui ao lado. Muito obrigado, boa noite. Pedimos, por gentileza, aos membros da diretoria e os conselheiros que hoje tomaram posse que venham ao palco para que seja feita a fotografia oficial do evento. Convidamos os membros da diretoria e os conselheiros que venham ao palco para que seja feita a fotografia oficial do evento. Convidamos a todos os empossados para subirem ao palco para a foto oficial do evento.